o tema do culto, né? Seja quando tem transmissão ao vivo, quando não tem. Eu achei hoje no Google, né? Na imagem assim de ovelha perdida. Eu achei a imagem de uma ovelha numa rodovia, no asfalto, né? Essa ovelha, ela está perdida mesmo, né? O que a ovelha está fazendo no asfalto, andando na rodovia, né? Corre risco de ser atropelado, não vai encontrar alimento, né? Então esse texto de Lucas, capítulo 15, ele é extremamente rico, extremamente conhecido, e eu pretendo assim fazer com que a gente visite, né, esse texto com a profundidade que ele merece, né? Jesus, a gente sabe, gostava de contar parábolas, historinhas, né? Situações inspiradas na vida real, no dia a dia do povo. Coisa muito típica do pensamento oriental, do pensamento judaico, porque quem gostava de coisas abstratas, filosóficas e tal, era o pessoal grego, não é? Conceitos, tal. Isso sempre foi do pensamento grego. O pensamento judaico sempre foi ligado no concreto, no imediato, naquilo que era mais palpável. Então, a pedagogia de Jesus era muito nesse sentido, não é? E ao ler esse texto de Lucas 15, 1 a 10, eu lembrei de algumas situações. Vocês sabem que eu sou um homem nascido no século XX, né? Eu conheci as coisas funcionando de forma um pouco diferente. A gente, quando ia cortar o cabelo, a gente ia num salão de barbeiro, né? E as mulheres iam num salão de beleza. Era o nome que se dava, né? Se dá até hoje. Salão de beleza. Salão de beleza é uma coisa feminina, porque a beleza é uma coisa feminina. E os homens são salão de barbeiro, né? Tudo era bem assim delimitado, né? E o salão de barbeiro sempre foi uma coisa muito simples, né? Uma, duas, no máximo 3 cadeiras, aquelas cadeiras pesadonas, né? De barbeiro. E alguns cartazes assim na parede, né? Muitas vezes de cunho assim humorístico. Eu nunca esqueço, né? Uma placa escrito assim: neste local reúnem-se pescadores, caçadores, passarinheiros, políticos e outros mentirosos. Porque o pessoal ficava lá enquanto esperava, né, a vez de cortar o cabelo, ou mesmo cortando o cabelo, ficava lá contando as suas verdades, né? Então era a plaquinha lá, né? Pescadores, caçadores, passarinheiros e outros políticos, né, também, e outros mentirosos, né? Eu digo isso porque nessa parábola nós temos uma situação que remete para essa frase, né? Esse pensamento. Uma outra coisa também que a gente lembra é o provérbio popular, né? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Os fariseus pensavam dessa forma e levavam isso muito a sério, tanto que eles selecionavam muito as pessoas com quem eles conviviam, seja para fazer negócio, seja para dar filho em casamento, seja para fazer uma refeição. Eram pessoas que não se misturavam. A palavra fariseu vem do hebraico, né, do aramaico, perushim, quer dizer separados. Separados, né? E eles eram separados mesmo. Então, pessoas como os cobradores de impostos, né, eram execradas pelos fariseus, né, os chamados publicanos, porque eles trabalhavam para os romanos, eles recolhiam impostos para Roma.
e eles eram terceirizados, ou seja, entrava em um lucrozinho, né? Se eles tinham que arrecadar 1.000 denários para Roma, eles arrecadavam 2.000, 1.000 era para Roma, 1.000 era dele. Então eram pessoas de má fama. Ao passo que Jesus conversava com eles. Conversava e inclusive ia na casa deles. Jantava com eles, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu era um desses, não é? Então os fariseus também abominavam Jesus por não ser um deles, puro, separado, uma pessoa, né, que zelava pela sua fama, pelas suas relações, né? Pelo contrário, andava com pecadores. Mulheres acompanhavam Jesus também, ele conversava com mulheres, sem perguntar da sua procedência, do seu procedimento, da sua... né? Mulher samaritana, por exemplo, tinha tido 5 maridos. Ou seja, não era uma pessoa bem vista na cidade, com certeza. Não é? Hoje em dia, uma mulher que disser que teve 5 maridos já é um negócio, né? Já dá ruído nas redes sociais, imagina naquela época. Não é? Por mais que seja uma pessoa trabalhadora, com suas, né? Com sua vida em dia, tal, já naquela época, então, a coisa era muito mais exacerbada. Então, Jesus se fazia acompanhar por essas pessoas, não é? E o que os fariseus queriam era um mundo só de pessoas iguais a ele, só de pessoas qualificadas, não é? De bom procedimento, pessoas de bem, era isso, né? Por isso eles diziam que havia uma grande alegria no céu quando um pecador era eliminado. Era esse o pensamento que circulava entre os fariseus. A festa no céu quando um pecador morre. Pecador bom e pecador morto. Era esse o pensamento dos fariseus. Né? E aí, então, Jesus, na sua... A gente fala muito mal dos fariseus também, a gente deve prestar atenção em uma coisa. Pelo menos os fariseus tinham uma sensibilidade em relação a Jesus. E alguns fariseus tinham realmente profunda simpatia por Jesus Cristo. A gente pode lembrar aqui de José de Arimateia, que foi quem emprestou o sepulcro para Jesus ser, né, sepultado. Nicodemos, que foi conversar com Jesus, né? O próprio mestre Gamaliel, quando os cristãos os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos, ele pediu para o pessoal pensar melhor naquilo que estava fazendo, não é? O apóstolo Paulo era fariseu, né? Então, pelo menos, alguns fariseus davam espaço para entender o que Jesus queria dizer. Os saduceus, sumos sacerdotes, família poderosa do templo de Jerusalém e tal, esses aí não há registro de saduceus que tenham se convertido ou que tenham sido tocados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Foram aqueles que o condenaram à morte, basicamente foram os saduceus. Então, mas Jesus então dialogava com os fariseus. E aí ele, ao dialogar com os fariseus, ele tira então exemplos da vida real e ele apela para pessoas. Ele pergunta assim: quem de vocês, ou seja, coloque-se no lugar dessa pessoa que eu vou falar. Então, quem de vocês, se tivesse 100 ovelhas num rebanho razoável, né? Até hoje, né? Quem tem 100 ovelhas assim, né? Na criação, né? Um rebanho numeroso, é alguém que tem recursos. Se um de vocês tivesse 100 ovelhas, se sumir uma, o que você vai fazer? Vai dizer que tanto faz? Vai contabilizar como prejuízo?
Será? Né? Não era assim no tempo de Jesus. Então ele fala de um pastor de ovelhas que deixa as 99 lá guardadinhas no seu redil, no seu aprisco, e vai atrás daquela ovelha que sumiu. Por várias razões. Por várias razões. Né? Primeiro porque os pastores, muitas vezes, eram contratados pelo dono do rebanho para tomar conta das ovelhas e ele tinha que dar conta daquela que sumiu. Então não é só pela bondade ou pela abnegação do pastor, por obrigação mesmo, ele tinha que ir atrás. Né? Nem que fosse achar ela morta. Né? Se ele achasse ela morta, de trazer ela morta, dizer, olha, o lobo atacou ela, mordeu aqui, ó, tá aqui. Né? E aí eu volto lá no salão de barbeiro. Pastores de ovelhas não eram considerados pessoas idôneas para, por exemplo, dar um testemunho na justiça. A palavra de um pastor não valia. Eram consideradas pessoas mentirosas. Essa era a visão que os fariseus tinham, que a justiça tinha em relação aos pastores. Não é? E Jesus fala com os fariseus, citando como exemplo de abnegação, de dedicação, de misericórdia, justamente uma pessoa dessas que eles excluíam no seu convívio. Um fariseu, ele não tinha amigo pastor de ovelha. Não era recomendado que ele andasse com esse tipo de gente, não é? Mas aqui está o pastor indo atrás, então, da ovelha. Ou para dar conta dela, ou pelo apego que ele tinha ao próprio animal, que também acontecia isso, não é? Ele queria saber o que aconteceu, onde estava. E uma vez ele encontrando a ovelha, ele não pedia para a ovelha, então, olha, volta, não, vem comigo, vamos lá. Não, ele catava a ovelha, botava em cima do ombro e trazia ela, querendo ela ou não, podia acontecer da ovelha não querer voltar. Mas ele trazia a ovelha de volta, assegurava que ela está de volta ao rebanho. Então, muitas vezes, inclusive, o rebanho não era de uma pessoa só. Havia rebanhos que eram comunitários. Uma aldeia criava ovelhas para fornecer leite, para fazer queijo de ovelha é muito bom, né? Para fazer casaco, né? Uma lã das ovelhas, era uma coisa de uso comunitário, não é? Então ele respondia perante a comunidade para aquela ovelha que sumiu, né? Os pastores, eles sabiam ler as pegadas das ovelhas no pasto, não é? Então era justamente essa pessoa excluída, subestimada, desclassificada dentro da sociedade que Jesus toma como sendo o modelo do pastor, que no fim das contas é quem? É o próprio Jesus, não é? E a gente poderia parar a pregação por aqui, porque esse exemplo já é belo e já é eloquente, já é bastante claro. Mas aqui aparece um Jesus, eu diria um Jesus assim, inclusivo, não é? Porque o mundo dos pastores era um mundo absolutamente masculino. Mas ele lembra que há também mulheres na sociedade, não é? E falando então com aqueles fariseus, ele lembra também que as mulheres também têm as suas buscas, as suas esperanças, os seus valores. Ele lembra da mulher que perde uma moeda, não é? E procura então pelo chão da casa com as dificuldades que essa busca envolvia. Primeiro porque as casas não tinham janela, no máximo tinha um buraco assim, entendeu? Para clarear um pouco, mas não tinha janela assim para abrir.
Algumas casas, inclusive, tinha gente que morava no porão. Aí que não ia ter janela mesmo. Né? E como é que você vai achar uma moedinha no chão, né? Acender um lampião e ficar lá e varrer, e aquela poeira danada, e aquele negócio, para achar uma moeda. Essa moeda, a dracma, que é que Jesus cita na parábola, ela fazia parte daquilo, de um dote, um presente que as mulheres recebiam no casamento. Em vez de usar aliança, elas recebiam uma correntinha com 10 moedas. Era como se fosse o símbolo da mulher casada. Toda mulher casada tinha aquelas 10 moedas. Essa moeda não podia ser, inclusive, cobrada para pagar dívida, entendeu? Isso aqui era uma coisa que, né, da mesma forma que ele também não vai pagar dívida, a gente não derrete aliança, não pode acontecer, mas é a última coisa que você pensa em fazer, né? Ah, estou devendo fulano, vou derreter a aliança. Não. Você paga com qualquer coisa, mas você mantém a sua aliança. Né? Então eram as moedas daquela mulher, símbolo da sua condição de dona de casa, de mulher casada. Né? Foi essa moeda que sumiu e ela queria restaurar aquelas 10 moedas. Restaurar a sua dignidade ali. Não é? Por isso ela procura com diligência, né, dentro da sua casa. E quando ela encontra essa moeda, ela chama as vizinhas, ela comenta com todo mundo, ela se alegra. Da mesma forma que o pastor também, que achou a ovelha perdida, achou com vida, com saúde, tudo direitinho, e trouxe de volta, ele também comunicava, a comunidade comunicava ao dono do rebanho, tá, que tinha encontrado aquela ovelha, e o fazia com muita alegria. Né? Então, essas figuras, né, agora remetendo para o que Jesus estava querendo falar. Ele estava querendo falar que aqueles publicanos, aquelas mulheres e aqueles homens pecadores, né, que eram desprezados pela pureza religiosa daqueles fariseus, eles eram exatamente essas ovelhas perdidas, as quais ele tinha vindo buscar. Ao passo que os fariseus queriam dizer, não, deixa se perder para lá, deixa o lobo pegar. Né? Eles não assumiam a sua responsabilidade enquanto pessoas religiosas, né? E Jesus justamente tinha vindo para resgatar essas pessoas, né? Na sociedade. A gente associa muito essa parábola ao contexto de igreja, né? Então a gente fala que a ovelha perdida é aquele crente que se desviou, né? Deixou de ir no culto, começou a ir para o baile, para a balada, né? Para outras religiões, para outros templos, outros cultos, tal, né? A gente contextualiza muito na coisa de igreja. O alcance aqui é mais amplo ainda, ele fala daqui de pessoas na sociedade. Resgatar pessoas socialmente na sua dignidade, não é? Tirá-las daquela condição de ter que viver se vendendo para um poder estrangeiro, ou vendendo o seu corpo, ou abrindo mão de sua dignidade. Não é? São essas as ovelhas perdidas. Mas vamos pensar nas nossas ovelhas também perdidas, né? Quais são Nós também somos rebanho do Senhor, né? Todos nós aqui somos ovelhas, né? Eu estou aqui na condição de pastor, mas o pastor supremo é aquele que cuida de nós, não é? Então, quais são as nossas ovelhas perdidas, né? Acho que o nosso rebanho poderia ser bem maior, não é? O que nós temos feito para resgatar as nossas ovelhas? Não é? A ovelha, ela quando saía lá pela rodovia, pela estrada, saía de perto do rebanho,
Saía talvez querendo saborear outras coisas, né? Cansou daquele capinzinho ali que ela, né? Daquele pasto, daquela comidinha lá, queria se aventurar, experimentar outras coisas, né? Ou eventualmente também não estava bem alimentada, né? O que ela recebia de alimento não era suficiente para ela, então passa também a buscar alimento em outros pastos, em outros lugares, não é? Eu acho que nós, né, eu como pastor e nós como igreja, somos responsáveis, somos chamados para alimentar bem as nossas igrejas, as nossas ovelhas. Somos chamados a guardar e proteger também as nossas ovelhas, porque os lobos continuam por aí, não é? Lobos, hienas e outros animais do gênero que atacavam as ovelhas nos tempos de Jesus, continuam atacando, não é? Então, o fato é que Deus se alegra quando a ovelha retorna ao rebanho. A festa no céu, a alegria, né? E a alegria para nós também, com certeza. Precisamos prestar atenção bastante assim no nosso rebanho. Muitas vezes a ovelha some, as outras ovelhas estão lá passando na boa, não se interessam muito pela ovelha que sumiu. Uma ou outra talvez vai sentir falta, mas, né, a gente vive numa sociedade onde há um grande respeito pelas escolhas e pela individualidade de cada um, não é mesmo? A gente respeita, né, a privacidade do outro, os processos que ele está passando e tal, não sei o quê. Isso é muito bom, mas muitas vezes pode dar margem a quê? A uma espécie de indiferença bem educada, não é? A gente respeita tanto o outro, respeita tanto que a gente nem está nem aí para ele. Será que a gente também não está se deixando envolver por esse tipo de processo, por esse tipo de ética que a gente vê no mundo, né? Uma ética que não está nem aí com o outro? E precisa ficar atento também, enquanto rebanho, e eu enquanto pastor mais ainda, não é? Porque do pastor é cobrado isso, entendeu? Então que Deus nos capacite como pastores e como rebanho, para que nenhuma das nossas ovelhas se perca, né? E se perder, que a gente se disponha, aí onde ela estiver, a trazê-la em cima dos ombros e a estar conosco novamente no nosso rebanho. Essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Lucas. Uma canção antiga, gravada há quase 50 anos, 1973, pelo cantor Oséias de Paula, e que é inevitável quando a gente prega sobre esse tema, né? Sem ovelhas. Eu vou convidar nossas irmãs Elizabeth e Ellen para cantarem essa canção. Quem souber também, não é?
sem ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, e te quer salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Momento de intercessão.